Boa noite a todos. Eu sou o Fábio, né? E aí a gente é o grupo 11. A gente vai falar o tema volume da pirâmide e da esfera. Os integrantes do grupo são, né? Eu, Thalita, Beatriz, Danilo, Isaurino, Valber e Marcos. E aí cada um dos integrantes gravou a sua demonstração, né? E aí a gente vai compilar tudo e disponibilizar para vocês no YouTube, para vocês estarem assistindo, tá? Ao final da nossa apresentação, a gente estará à disposição para responder alguma dúvida, alguma coisa que ficar pendente, tá? A gente espera que vocês aproveitem o máximo possível essa apresentação, tá bom? Porque a gente fez ela com muita dedicação, muito esforço, e aí esperamos que vocês aproveitem, tá bom? Desde já eu agradeço, tá? E boa apresentação a todos. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Vou falar um pouco hoje sobre as curiosidades das pirâmides do Egito. Bom, as pirâmides do Egito começaram a ser construídas no Antigo Império por volta de 1686 a 2181 a.C. O auge das construções foram em 1325 a.C. A forma como foram construídas é motivo de discussão até os dias de hoje devido à complexidade e precisão das pirâmides. Bom, a gente tem que, para construir, eles inundavam o local que ficariam a pirâmide. Para transportar as rochas, eles usavam o rio Nilo, porque na época eles não tinham outra forma de locomover essas pedras. E também, para construir que ela fosse alta, né, eles utilizavam rampas para alcançar a altura desejada, né? Eram as rampas internas quanto externas. As pirâmides, elas foram criadas no intuito de servir de tumba para os faraós. Esse formato que tem a pirâmide, ele não foi à toa, porque essa ponta para cima simbolizava a ascensão dos faraós ao céu. Então, por isso que ela tem esse formato. E os egípcios possuíam conhecimento avançado na matemática, né? Visto que a base de 230 metros de uma das pirâmides, que é a de Quéops, o desnivelamento dessa pirâmide é apenas de 15 milímetros. Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês a proposição 3. Eu vou dar só uma introduzida nela, porque na proposição 4 a gente vai precisar saber essa base da proposição 3. Bom, a proposição 3 nos diz que qualquer pirâmide de base triangular pode ser dividida em duas pirâmides iguais e semelhantes à pirâmide original e dois prismas de base triangular iguais entre si. Os dois prismas são maiores que a metade da pirâmide inicial. Bom, para explicar para vocês, eu vou usar esse desenho aqui. Seja a pirâmide da qual, por um lado, o triângulo A, B e C, deixa eu pegar uma caneta aqui para ficar mais claro, ó, A, B e C. Essa é a base do nosso triângulo, essa base aqui é A, B e C. E, por outro lado, o ponto D é vértice. Então, o vértice da nossa base é esse daqui. O vértice do nosso triângulo, né? Digo que a pirâmide A, B, C, D, dos pontos que estão marcados, é dividida em duas pirâmides iguais entre si, tendo triângulos como base semelhantes a toda. Bom, esses triângulos que está falando é esse daqui, ó. A, E e H, e o outro é H, K e D, né? Esses são os nossos triângulos. Aqui, ó, eu coloquei esse slide aqui, que eu até peguei do professor, que dá pra gente, fica mais ilustrativo, porque aqui ficou tudo muito junto e não dá pra gente ter uma noção. Então, os dois triângulos a qual se refere são esses dois aqui, ó, que é esse aqui e esse daqui. Aí,
e em dois prismas iguais. Os dois prismas são esses aqui, ó. São os que estão aqui na figura. E os prismas são maiores do que a metade da pirâmide toda. Como a gente pode ver aqui nesse desenho, que está mais claro, né? Esse aqui está muito embolado, mas por esse daqui dá para a gente ter uma noção que realmente os dois prismas são maiores do que a metade da pirâmide. Então, essa é a introdução que eu queria dar da proposição 3. A mesma altura, e cada uma delas é dividida em pirâmides e prismas conforme a proposição 3, então, a base da primeira pirâmide estará para a base da segunda, assim como os prismas da primeira estarão para os prismas da segunda, se forem iguais em números. Bom, o que isso quer dizer? Sejam duas pirâmides sobre a mesma altura, né, tendo os triângulos ABC, que é esse daqui, dessa primeira pirâmide. E esse daqui é a minha segunda pirâmide. Então, tendo os triângulos ABC e DF como bases, e o nosso vértice da primeira pirâmide é o ponto G, e o vértice da segunda pirâmide é o ponto H. E cada uma delas é dividida em duas pirâmides iguais entre si e semelhantes, quanto em dois prismas iguais, que a gente viu isso na proposição 3. Com isso, eu digo que a base ABC está para a base DEF. Assim, todos os prismas na pirâmide ABCG, na nossa primeira pirâmide, está para os prismas iguais em quantidade na pirâmide DEFH, a segunda pirâmide. Pois, como os lados são iguais, né? Por exemplo, BQ e QC são iguais, né? E eu tenho também que a L é igual a LC. Então, eu tenho que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo LQC. E aqui na segunda pirâmide, eu tenho exatamente a mesma coisa, que o meu triângulo DEF é semelhante ao triângulo RUF. Portanto, BC está para QC, como EU está para o F. Bom, assim, a gente tem que a base ABC está para a base DF. Então, os quatro prismas estão para os quatro prismas. E do mesmo modo, caso a gente divida o restante das pirâmides, o restante da pirâmide em duas pirâmides, quanto em dois prismas, como a base ABC está para a base DF, então os prismas da pirâmide ABCG, da primeira pirâmide, estão para os prismas iguais em quantidade na pirâmide DEFH, que é o que a proposição 4 nos diz. Meu nome é Beatriz, eu vou falar sobre a construção da pirâmide de Gueops. Quando a gente fala em pirâmides, surge com frequência as imagens das antigas pirâmides do Egito, né? Eu vou falar um pouco da construção da pirâmide de Gueops. Na imagem 1, temos um esboço sólido geométrico, na qual destaca a altura H da pirâmide, S representa a altura de uma das faces laterais em forma de triângulo isósceles, e A representa a metade da medida do lado da base. Na imagem 2, temos a pirâmide de Gueops. Um dia, em uma viagem pelo Egito, Tales de Mileto, considerado um dos fundadores da filosofia e da ciência, ficou surpreendido com a altura da grande pirâmide e pensou numa maneira de a medir sem sair do chão. Após alguns cálculos, verificou que a altura da pirâmide media 85 vezes a sua altura. Na imagem 3, ele explica traços gerais dos cálculos efetuados por Tales. Tales sabia que em um triângulo semelhante, que são triângulos com os três ângulos correspondentes geometricamente igual. Os ângulos geometricamente igual opõem-se a lados de comprimentos proporcionais.
Assim, escolher uma determinada hora do dia para medir a sua sombra e a sombra da pirâmide. Em seguida, resolver a equação que resulta em igualar duas razões. A razão entre a altura da pirâmide e a sombra da pirâmide e a razão entre a sua própria altura e a sua sombra. Como uma dessas quantidades é desconhecida, que é a altura da pirâmide, a equação é de resolução imediata. Bom, a preposição 6 ela fala o seguinte: as pirâmides que estão sobre a mesma altura e têm polígonos com suas bases, então estão entre si como as suas bases. A gente tem pirâmides da mesma altura e com bases poligonais. A gente tem a pirâmide laranjada e a pirâmide verde. A pirâmide laranjada, ela tem as bases poligonais A, B, C, D, E. E a pirâmide verde, a gente tem as suas bases poligonais F, G, H, K, L, com os vértices M e N. Então, a gente tem a pirâmide laranjada com a pirâmide verde. Então, a pirâmide laranjada é A, B, C, D, E e M. Para a pirâmide verde, F, G, H, K, L e N. Então, a gente vai juntar a pirâmide verde com a pirâmide laranjada. Então, a pirâmide laranjada vai ser AC, AD, e a pirâmide verde vai ser F, H e FK. Então vamos começar pela pirâmide laranjada. Então, a gente tem A, B, C, D, M e A, C, D, M, que são duas pirâmides com bases triangulares e alturas iguais, porque a pirâmide laranjada a gente tem a parte mais clara e a parte mais escura. Portanto, são uma para a outra com suas bases. Portanto, a base ABC é para a base ACD com a pirâmide ABCM e para a pirâmide ACDM. E juntos, a base ABCD para a base ACD, com a pirâmide ABCDM para a pirâmide ACDM. Mas a base ACD para a base ADE, com a pirâmide ACDM para a pirâmide ADEM. Então, portanto, a gente tem a base ACDE, ABCD para a base ADE com a pirâmide laranjada, que é ABCDM para a pirâmide ADEM. Lembrando que a gente tem a parte laranjada, a parte mais escura e a parte mais clara. Então, novamente, juntar a base ABCDM para a base ADE com a pirâmide ABCDEM para a pirâmide ADEM. Da mesma forma, a gente pode provar a pirâmide verde, né? Que a base dela é o quê? FGHKL para a base FGH com a pirâmide FGHKLN para a pirâmide FGHN, que a gente tem o laranjado, a gente tem a pirâmide verde, que tem a parte mais escura e a parte mais clara. E mais uma vez, vai ser ADM e FGHN, que são duas pirâmides com bases triangulares e alturas iguais. Portanto, a base ADE para a base FGH com a pirâmide ADEM para a pirâmide FGHN. Mais a base ADE para a base ABCDE com a pirâmide ADEM. E para a pirâmide laranjada, ABCDEM. Portanto, a gente tem a base ABCDE para a base
que é a pirâmide que é a pirâmide verde, com a pirâmide laranjada, que é A, B, C, D, E, M, para a pirâmide verde, F, G, H, N. E mais a base da pirâmide verde, que é F, G, H, para a base F, G, H, K, L. Novamente com a pirâmide F, G, H, N para a pirâmide F, G, H, K, L e N. Portanto, a gente também tem a base que é da pirâmide laranjada, que é A, B, C, D, E, para a pirâmide verde F, G, H, K, L. Com a base da pirâmide laranjada, que é A, B, C, D, E, M, para a base para a pirâmide verde, que é F, G, H, K, L e N. Então, a gente pode concluir que as pirâmides da mesma altura, com bases poligonais, são umas às outras com suas bases. Boa noite a todos, meu nome é Danilo e eu irei continuar a apresentação. Eu vou falar a respeito da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Mas afinal de contas, o que é a BNCC? A sigla BNCC significa Base Nacional Comum Curricular, e ela é o documento que rege toda a educação do nosso país. E é de grande importância que todo aquele que deseja ser professor procure ter contato com este documento, pois ele passa orientações fundamentais para o desenvolvimento pedagógico na sala de aula, como também ele expressa o que se espera de nós, como futuros professores, ou professores, para quem já é. E pensando nisso, eu pensei em trazer alguns pontos referentes à matemática. Primeiramente, é necessário a gente enxergar os dois níveis de educação, o fundamental como também o médio. O ensino fundamental é dividido em anos iniciais e finais, e, e o fundamental é dividido em 5 unidades temáticas, que são aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. E todas essas unidades temáticas elas devem trabalhar de forma harmônica a fim de garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações e associem essas representações a uma atividade matemática, fazendo induções e conjecturas, ou seja, não é um saber só de memorizar fórmulas, mas sim o aluno conseguir olhar para a sua realidade e fazer paralelos com a matemática. Não iremos falar de todas elas, mas apenas da unidade temática geometria. Já que estamos na disciplina de geometria 2, é importante a gente ver algumas coisas a respeito dessa unidade temática. A BNCC traz também um termo muito bacana, letramento matemático. Mas o que seria isso? Letramento matemático, segundo a matriz do PISA 2012, é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. O letramento matemático ele procura assegurar aos alunos o seguinte: o reconhecimento de que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo onde o indivíduo se encontra. Ele também procura apresentar essa percepção ao aluno a respeito do jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento tanto do raciocínio lógico como também do raciocínio crítico. E eu gosto muito desse termo de letramento matemático, pois vemos um grande esforço relacionado à alfabetização. E surge a seguinte pergunta, né? Como seria essa alfabetização matemática, né? Pois aprendemos uma língua para poder se comunicar com outras pessoas e como seria aprender uma matemática de tal forma que a gente consiga comunicar
ideias, pensamentos de uma forma organizada. Também que a BNCC traz a ideia de que os conteúdos devem desenvolver competência nos alunos. Ou seja, não é a matemática pela própria matemática, mas por meio da matemática contribuímos no desenvolvimento dos nossos alunos. Mas que competências são essas? As competências específicas de matemática para o ensino fundamental são 8, mas eu procurei separar duas que eu achei mais interessante, que eu vejo estar muito relacionado com o que a gente tem construído aqui na disciplina de Geometria 2. Por exemplo, a competência 2 diz o seguinte: desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Como também a competência 3 traz algo muito bacana, que é compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática. Ou seja, a geometria ela não fica só em si mesma, mas fica também em relação à aritmética, álgebra, estatística e a probabilidade. Então, essas unidades temáticas elas devem conversar entre si e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Então, quando a gente se depara com essas competências e faz um paralelo em relação à geometria 2, a gente vê essa necessidade de ajudar o aluno a entender as demonstrações, de não só ficar focado nas fórmulas, mas uma disciplina que ajuda ele a sistematizar os princípios, teoremas, axiomas e as demonstrações para poder construir argumentos convincentes. Isso ajuda também o aluno, não só na matemática, mas também na sua própria vida, de poder produzir argumentos convincentes, bem solidificados por meios de conhecimentos. E eu acho muito interessante também essa relação da, da cooperação de todas as áreas do conhecimento, né? De não ser só coisas singulares em determinados momentos e acaba deixando de lado, né? Mas sim a própria matemática conversa entre si, como também as outras disciplinas. Mas como a geometria deve ser vista no Fundamental 1 e 2? Ela deve ser vista como um conjunto de saberes que advém do estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento. Também ela deve ser vista como um conjunto de pensamentos necessários para investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes, e considerar o aspecto funcional que deve estar presente no estudo da geometria. Então, dando seguimento de como a gente deve enxergar a geometria no Fundamental 1 e 2, é interessante que temos mais dois pontos, que é a aproximação da álgebra com a geometria. Não sei se vocês se lembram da figura da BNCC, é uma pirâmide, ou seja, os conhecimentos vão apoiando um ao outro, não é construído de uma forma isolada. As unidades temáticas da álgebra e da geometria se aproximam. Então, por meio da álgebra, a gente consegue fundamentar melhor e expressar as propriedades geométricas de uma forma matemática mais clara. E é interessante também que, por mais que a gente olhe a geometria pela ótica da álgebra, ela não deve ficar reduzida a mera aplicações de fórmulas, mas como a gente vem vendo aqui em relação à BNCC, vemos aqui a construção de argumentos, a utilização de teoremas, essas coisas é fundamental. Mas muitas vezes a gente acaba focando muito na forma. E surge a seguinte pergunta: será que a gente conseguiria fazer essas demonstrações para os nossos alunos? Sei que muitas são muito difíceis, mas é interessante a gente notar a importância da gente construir isso em nossos alunos, né? E a geometria ela também ajuda a desenvolver a percepção geométrica e espacial do aluno. Não é só uma noção de ajudar ele a resolver cálculos, mas sim a gente pensar do quanto a geometria pode desenvolver capacidade e competência em nossos alunos. Mas como seria essa geometria desenvolvida no ensino médio? Ela também é desenvolvida por meio de competências, certo? Eu separei duas delas, a competência 3 e 5, e elas dizem o seguinte: a competência 3 é
utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar dos resultados e adequação das soluções propostas de modo a construir argumentação consistente. A competência 5 fala a questão de investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentação e diferentes tecnologias, identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. Então, essas competências desenvolvidas nos alunos irão desenvolver habilidades. E eu procurei trazer duas habilidades aqui que eu achei interessante aqui relacionado ao conteúdo de geometria, que é o processo de investigação de processo de obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais, como por exemplo o cálculo do gasto de material para o revestimento ou pintura de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados, com apoio ou sem o apoio de tecnologias. E a outra é resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volume de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais, com ou sem apoio de tecnologias. E eu achei interessante essa última competência porque ela não traz só a questão do aluno resolver, mas também por meio do processo de elaboração desse problema. Então, para o aluno possa realizar essa elaboração, ele precisa entender os conceitos de uma forma bem estruturada e de forma bem clara, para que ele possa propor um determinado exercício, por exemplo, uma atividade que a gente possa pedir a eles. Então, esse é o assunto da BNCC e a matemática. Trabalhamos aqui a questão da unidade temática geometria e fizemos uma rápida análise de como seria isso na prática. Então, dando continuidade à minha apresentação, irei falar a respeito da proposição 7. Mas o que seria essa proposição 7? A proposição 7 diz o seguinte: qualquer prisma com base triangular é dividido em 3 pirâmides de bases iguais entre si. Então, vamos usar esse prisma aqui de base BAC e DEF como topo. E vamos traçar os seguintes segmentos: BD, que está com a cor azul, SC com a cor roxa e CD com a cor vermelha. Mas por que a gente traçou essas diagonais? Pelo seguinte: se formos olhar as faces laterais desse prisma, iremos notar a face EDAB e essa face será um paralelogramo. E BD é a sua diagonal, portanto, o triângulo ABD é igual ao triângulo EBD. Logo, a pirâmide com base triangular ABD e vértice C é igual à pirâmide com base triangular DEB e vértice C, pois, já que as pirâmides possuem a mesma altura em relação às suas bases, ou seja, como as bases estão localizadas no mesmo plano e possuem o mesmo vértice, logo, eles terão a mesma altura. Portanto, as bases estão uma para as outras como as suas alturas. E repetimos novamente esse processo. Agora, vendo a face lateral FCBE, que também será um paralelogramo, e CE é a diagonal. Consequentemente, os triângulos EBC e EFC são iguais, e EC é a diagonal. Portanto, a pirâmide com base triangular BCE e vértice D é igual à pirâmide com base triangular ECF e vértice D. Então, iremos ver 3 pirâmides, que é a pirâmide de base EBD, vértice C, a pirâmide de base BAD, vértice C, e por último, temos a pirâmide de base DFC e vértice E.
Consequentemente, qualquer prisma com base triangular é dividido em 3 pirâmides iguais. Então fica demonstrada a proposição 7. Boa noite a todos. Nós vamos aqui, em um ensaio pequeno, demonstrar a proposição 9 em relação aos lemas de Euclides, que cita que em pirâmides iguais com bases triangulares, as bases são recíprocas, proporcionais às alturas. E essas pirâmides são iguais em que as bases são reciprocamente proporcionais às alturas. Em um primeiro plano, nós vamos aqui trabalhar para ficar mais fácil o entendimento com o tetraedro. Então, nós temos aqui os vértices desse tetraedro. E dividimos em duas bases. A base menor com uma altura H, formando uma pirâmide menor com a altura H, formando uma pirâmide com a base menor. E a maior com a altura H maiúsculo, que é relativa à base maior. Quando se secciona uma pirâmide por um plano paralelo à base, as arestas laterais e as alturas, elas ficam divididas na mesma razão. Se você observar, nós podemos colocar em um plano de perspectiva a semirreta. A linha, H', e a H. Nós estamos vendo essas duas definições aqui e aqui. São esses dois pontos aí. Elas são paralelas, pois as bases são paralelas, os planos são paralelos. Então, nós vamos ter triângulos semelhantes. O triângulo VH', A' e VHA são semelhantes. Portanto, nós podemos utilizar da geometria plana básica uma razão de semelhança que nos dá esta relação. Então, nesta primeira acepção, nós vamos ter que a seção e a base são triângulos semelhantes. Tá? A partir dessa relação que VA' sobre VA é igual a VH' sobre VH, que é igual a H'. Na verdade, esse H é o H maiúsculo, né? Vamos colocar aqui o H maiúsculo para ficar com um entendimento melhor. E a seção e a base são triângulos semelhantes. Nós podemos afirmar que a seção e a base são triângulos semelhantes. E a razão de semelhança é exatamente esta aqui. Razão de semelhança. Ou seja, nós vamos ter que os triângulos A', B', C' e ABC são semelhantes, sendo que o H' sobre o H maiúsculo seria a razão de semelhança. Então, eu vou chamar esse triângulo aqui de base menor e esse de base maior. Então, nós podemos afirmar, para demonstrar a primeira indagação da proposição 9, então, que B minúsculo sobre B maiúsculo vai ser H sobre H maiúsculo. Então, nós já temos a primeira demonstração da proposição número 9. Então, para ficar mais claro, a relação B minúsculo sobre B maiúsculo é H pequeno sobre aquele H maior que é relativo à base maior.
Tendo essa relação agora, nós vamos para uma segunda demonstração que as pirâmides são iguais, quando as bases são reciprocamente proporcionais às alturas, né? E as pirâmides são análogas, né? Congruentes. Vamos trabalhar agora, para provar a segunda parte do teorema, dois planos paralelos, com duas pirâmides aqui. Elas vão ter a distância entre os planos iguais, como pede o problema. E nós vamos ter aqui uma base e outra base na pirâmide 2, que nós vamos chamar aqui de B1 e aqui de B2. Nós podemos supor, sem perda de generalidade, que as bases equivalentes estão no plano alfa e os vértices estão no mesmo semi-espaço determinado por alfa. Então, essa base nesse plano alfa e esta base nesse plano beta, de tal sorte que as alturas e as distâncias são iguais. Então, eu posso fazer da seguinte forma aqui. Posso chamar isso aqui de B1' e isso aqui de B2', que são as bases pequenas. Então, sem perda de generalidade, eu posso falar que B1' sobre B1 é igual à razão de proporcionalidade ao quadrado que nós demonstramos anteriormente. Podemos afirmar isso. E podemos afirmar também que B2' sobre B2 também vai ser a mesma razão. Não poderia ser diferente, não é? Ora, dessa forma, nós vamos ter uma identidade aqui. Então, nós poderemos colocar aqui uma identidade da seguinte forma. B1' sobre B1 é igual a B2' sobre B2. Essa identidade aí é dada. Só que ele falou no problema, na proposição, que B1 é igual a B2. Ora, se B1 é igual a B2, decorre que B1' é igual a B2'. Nós temos essa relação aí perfeitamente equilibrada. Então, pelo princípio de Cavalieri, os dois sólidos têm volumes iguais. Tá? Então, eu posso afirmar que o sólido, nós vamos chamar de V1, tem o mesmo volume do sólido V2. E a proposição número 9 resta demonstrada, então, a nossa relação. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Me chamo Marcos. Eu irei falar sobre a proposição 16. Estando dois círculos à volta do mesmo centro, inscreve-se no círculo maior um polígono tanto equilátero quanto com um número par de lados, não tocando o círculo menor. Estejam os dois círculos dados ABCD, o círculo maior, e EFGH, o círculo menor, à volta do mesmo centro K. É preciso, então, inscrever no círculo maior, ABCD, um polígono tanto equilátero quanto com um número par de lados, não tocando o círculo EFGH. Fique, pois, traçado pelo centro K, a reta BKD. E a partir do ponto G, fique traçada a
É um segmento perpendicular ao diâmetro BD. E fique traçada também até o ponto C. Então, essa perpendicular estendida até o outro lado da circunferência. Portanto, o segmento AC toca o círculo EFGH. Cortando, então, a circunferência BAD em duas e a metade dela em duas. E fazendo isso sempre, deixaremos uma circunferência menor do que a AD. Fique deixada e seja a LD, esse segmento LD, e a partir do ponto L, fique traçada a perpendicular LM, a BD, ao diâmetro BD. E fique traçada através até o segmento N. Então, vamos fazer outro segmento LM. E fique igualado, ligados às LD e DN. Portanto, o segmento LD é igual a DN. E como a LN é paralela a AC e AC toca o círculo EFGH, portanto, a LN não toca o círculo EFGH. Portanto, por muitas, as LD e DN não tocam o círculo EFG. Caso, então, ajustamos continuamente o círculo ABCD iguais à reta LD, escreveremos nos círculos ABCD um polígono tanto equilátero quanto com um número par de lados, não tocando o círculo menor EFG, o que era preciso fazer. Ok, então. Então, vamos agora falar sobre como calcular o volume da esfera. Considere uma esfera de raio R, tal que seu volume é dado por V igual a 4π R ao cubo sobre 3. Da fórmula acima temos que é V, volume da esfera, π, 3,4 e R, o raio. Agora vamos à demonstração da esfera. Então, a demonstração da esfera eu fiz pelo GeoGebra, certo? Ele é um programa que podemos fazer demonstrações, cálculos nele. Então, a princípio, nós temos uma esfera de centro A e raio R, certo? E queremos calcular o volume dessa esfera. Ela está apoiada sobre um plano alfa. Então, considere agora um cilindro equilátero de raio de base R e altura 2R. Então, temos agora um cilindro, certo? A altura desse cilindro equilátero, é 2 vezes o raio da esfera e sua base é igual ao raio da esfera e com o centro G. Tomemos agora 2 cones tendo como base as circunferências da base do cilindro. Então, agora temos 2 cones, certo? E os 2 cones se encontram no ponto médio do cilindro. Ok? E quando nós retiramos o cilindro,
né, e deixamos só os dois cones, esse sólido que se encontra agora é chamado clepsydra, certo? Então, nós vamos agora fazer a seguinte situação. Iremos tirar o cilindro e tirar os dois cones. Isso irá resultar nesse triângulo, certo? E fazendo uma rotação desse triângulo, nós temos uma outra figura, um outro sólido, que é chamado anticlepsydra. Então, esse sólido é a diferença do cilindro menos os dois cones. Resulta nesse sólido. Agora, nós iremos passar nesse sólido e na esfera um plano beta, que será paralelo ao plano alfa. E esse plano, ela terá uma distância em relação ao centro da esfera. Ok? E esse plano ele vai cobrir os dois sólidos, certo? Então, para que iremos passar esse plano, né, secundário nos dois sólidos? Nós precisamos saber qual será a área que esse plano faz, né? Ele vai formar uma coroa circular nesse sólido da clepsydra e uma circunferência na esfera. Então, para nós sabermos o volume da esfera, precisamos primeiro ver se a área que o plano faz com as seções da clepsydra e da esfera são iguais. Então, para isso, nós iremos utilizar um triângulo certo? Equilátero na clepsydra. Esse triângulo, o segmento OG é igual ao segmento UA da esfera. Nós podemos constatar isso pelo valor que está discriminado ao lado. Então, qual será a área que dessa coroa circular e dessa circunferência? Então, vamos lá. A área da seção da esfera é π vezes A2 ao quadrado, que dá 3,49. E a área da coroa circular é π J1 ao quadrado, que é o raio da circunferência maior, menos π G2 ao quadrado, que é o raio da circunferência menor. E isso nos dá 3,49. Então, constatamos agora que realmente as áreas na qual o plano
faz com as seções nos dois sólidos, eles são iguais. Então, eu passando, aumentando e diminuindo o plano, nós constatamos que a área não muda. A área dos sólidos são iguais, ou das seções são iguais. Então, beleza. Então, pelo princípio de Cavalieri, certo? Nós podemos agora falar que o volume da clepsita é igual ao volume da esfera. O volume da esfera é igual ao volume da anticlepsita. E o volume da anticlepsita, ele é igual ao volume do cilindro menos o volume dos dois cones. É esse volume. Ok? Então, nós temos o volume da esfera é igual a π, r ao quadrado, vezes 2r, menos 2 vezes 1/3 de π, r ao quadrado, vezes r, que é igual a 4/3 de π, r ao cubo. Então, foi constatado que o volume da esfera é igual a da anticlepsita, que é igual a 3/4 de π, r ao cubo. Então, constatamos que os volumes são iguais e provamos que o volume da esfera é 4π r ao cubo. Isso terminamos a demonstração. Agradeço a presença e a atenção de todos. Muito obrigado. Agora vamos falar da proposição 18, que diz que as esferas estão para si em uma razão tripla das dos próprios diâmetros ou dos próprios raios. Com essa proposição, ficará provado que o volume das esferas é proporcional ao cubo dos seus raios ou dos seus diâmetros, e que tal razão não dependerá da esfera em questão, pois sempre será uma constante. Então, notem que, dado duas esferas, uma esfera linha e uma esfera duas linhas, das quais vamos ter que o volume da esfera linha será V' e o seu diâmetro será denominado por D', vamos ter a relação de V' está para D' ao cubo, assim como V duas linhas estará para D duas linhas ao cubo, sendo que V duas linhas será o volume da esfera duas linhas e D duas linhas será o diâmetro da esfera duas linhas. Essa proposição nos dá essa razão tripla. E essa razão tripla a gente pode escrever de uma maneira que os volumes fiquem de um lado de uma igualdade e os diâmetros fiquem do outro lado da igualdade. Assim, vamos ter que V' estará para V duas linhas, assim como D' ao cubo estará para D duas linhas ao cubo. Isso será importante para provarmos a tal proposição. Para provarmos essa proposição, vamos utilizar de uma dupla redução ao absurdo. Por quê? Se pegarmos duas esferas, uma esfera 1, que a gente vai chamar, que é a esfera ABC, que a gente vai chamar de esfera 1, e a esfera DEF, pela proposição, temos que essas esferas têm a razão tripla. São duas esferas e elas têm essa razão tripla com os seus diâmetros. Mas, se por acaso pegarmos e montarmos a razão entre elas e elas não tiverem, e nós vamos estar deduzindo por absurdo, e elas não tiverem essa razão tripla, essa proporcionalidade, isso significa dizer que essa esfera ABC, que é a esfera 1, ela vai ter essa razão tripla ou para alguma esfera maior que DF ou para alguma razão menor ou para alguma esfera menor que DF. Então, temos dois casos, por isso que vamos ter que provar
por uma dupla redução absurda, pois temos esses dois casos, uma maior que DF e uma menor que DF. No primeiro caso, vamos estar analisando para uma esfera menor que DF, que será a esfera GHK. Essa esfera GHK, ela é menor que DF, está dentro dessa esfera 2 e ela compartilha de mesmo centro com a esfera maior, DF. Então, vamos ter ali a esfera 3, que é a esfera GHK. Ela vai ter o volume V3 e o diâmetro D3. Isso vai ser importante para mostrarmos nos cálculos daqui a pouco. Para darmos continuidade à prova, então, dessa proposição, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer dois poliedros, sendo que o primeiro poliedro ficará inscrito na esfera maior, que é a esfera DF, e a gente vai chamar de P2, porque é um poliedro que vai estar na esfera 2. E esse poliedro está de um modo que a esfera 3, que é a esfera GHK, que é a esfera menor, que está dentro da esfera DF, ela não encoste em nenhum ponto com esse poliedro inscrito na esfera 2. Então, vamos ter uma relação que a esfera 3, o volume da esfera 3, é menor que o volume do poliedro 2, que está inscrito na esfera 2, e que, por sua vez, vai ser menor que o volume da esfera 2. E vamos também fazer um segundo poliedro, só que esse poliedro ficará na esfera 1, que é a esfera ABC, e será denominado por P1, justamente porque vai estar na esfera 1. E esse poliedro ele será semelhante ao poliedro que está na esfera 2. Então, P1 é semelhante a P2. Então, se a esfera 1, a esfera ABC, ela não tem essa razão tripla com a esfera 2, que é a esfera DF, então a gente vai supor então que ela tem para alguma menor, que no caso é a esfera 3. Por isso que colocamos ali V3. Então a gente vai supor que o volume da esfera 1 está para o volume da esfera 3, assim como D1 ao cubo está para D2 ao cubo. Mas como os poliedros que a gente acabou de fazer, eles são semelhantes, a gente pode colocar que Vp1, que é o volume do poliedro 1, está para D1 ao cubo, assim como Vp2 está para D2 ao cubo. Isso é possível justamente porque os poliedros são semelhantes e essa razão, essa proporcionalidade vai se manter. Então, podemos mexer algebricamente, colocando o mesmo lado da igualdade, e vamos obter que o volume do poliedro 1 está para o volume do poliedro 2, assim como D1 ao cubo está para D2 ao cubo. Assim, chegamos numa igualdade e podemos juntar justamente com aquilo que a gente supôs lá em cima. Então, vamos ter que o volume do poliedro 1 está para o volume do poliedro 2, assim como o volume 1 está para V3. Passando ali, multiplicando cruzado, né, passando ali um para o lado e o outro dividindo, vamos ter que o volume 3 está para o volume do poliedro 2, assim como o volume 1 da esfera 1 está para o volume do poliedro 1. Só que notem que o volume do poliedro 1 ele é menor que o volume da esfera 1, justamente porque o poliedro 1 está inscrito na esfera 1. Então, ele é menor. O volume do poliedro 1 é menor que o volume da esfera 1. No entanto, o volume do poliedro 2 é maior que o volume da esfera 3, justamente porque o poliedro 2 está inscrito na esfera 2. E a esfera 3 é menor do que o volume do poliedro 2. Foi o que a gente colocou lá atrás, na relação. O volume 3, a esfera 3 é menor o volume da esfera 3 é menor que o volume do poliedro 2, ao ponto que a esfera 3 não encosta em nenhum ponto do poliedro 2. Aí chegamos numa contradição, que estamos chegando numa contradição dizendo que o volume da esfera 3
seria maior que o volume do volume do poliedro 2, o que não é verdade. Então, chegamos à conclusão que a esfera que chegamos à conclusão que a esfera ABC não tem para uma menor esfera do que DEF essa razão tripla. Agora, falta o segundo caso, que seria justamente para uma esfera maior que DEF. Então, no segundo caso, nós temos ali uma esfera 4, LMN, e aí vamos denominar da mesma maneira V4 e D4, V4 para volume e D4 para o diâmetro. E essa esfera LMN, ela é maior que DF. Para provarmos isso, vamos utilizar da seguinte lógica. Se a esfera ABC, ela tem a razão tripla para LMN, nós podemos dizer, então, que inversamente LMN terá para ABC, para a esfera ABC, essa razão tripla. Então, por isso que vamos supor que o volume da esfera 4 está para o volume 1, assim como D2 ao cubo estará para D1 ao cubo. Mas, como a esfera ABC está para LMN, na razão tripla, né? Então, a esfera DEF, que é a esfera menor que LMN, ela vai ter, então, uma razão tripla para uma outra esfera menor que a esfera ABC. Então, a gente vai aparecer aqui uma esfera 5, cujo volume dessa esfera é menor que o volume da esfera ABC, que é o volume da esfera 1. Então, o V1 será maior que V5. Justamente porque LMN é maior que DEF. Então, a gente pode fazer dessa forma. Então, a gente chega que a esfera DEF tem para alguma menor que a ABC, que no caso é a esfera 5, essa razão tripla. Porém, a gente acabou de provar anteriormente ali, no primeiro caso, que esse é um fato impossível. DEF não pode ter para uma esfera menor essa razão tripla. Portanto, a esfera ABC não tem para alguma maior do que a esfera DEF uma razão tripla, nem para uma menor. Daí, a esfera ABC tem para a esfera DF essa razão tripla. Provamos por uma dupla redução ao absurdo. Então, eu vou estar falando então sobre o que é o volume de um corpo, né? Então, vamos lá. A gente fala então que o volume é a capacidade, né, que ele tem de ocupar um espaço. Então, esses corpos ele possuem capacidade de acordo com o tamanho de suas dimensões. Então, para a gente determinar o volume, né, a gente precisa multiplicar a área da base vezes a altura. Então, aquilo que a gente viu lá no ensino médio. E aí, a gente lembra, né, que a base ela pode assumir várias dimensões. Então, ela pode ter vários formatos, né, triângulo, quadrilátero, pentágono, né? E aí, alguns sólidos recebem esses nomes e possuem fórmulas definidas para o cálculo do volume. Então, a gente vai observar aqui as principais medidas, né? Então, algo aqui bem trivial, assim, visto lá no ensino médio. Então, acho que é bem tranquilo isso aqui, conversão de medidas. Então, para a gente calcular o volume de uma pirâmide, é importante reconhecer que existem vários tipos de pirâmide, né? Então, ela pode possuir, por exemplo, a base formada por qualquer polígono, como um triângulo, um quadrado ou um hexágono. Então, o volume da pirâmide ele depende diretamente da área de sua base e a sua altura. Então, a gente vai... O volume, na verdade, é o produto, né, da área da base pela altura. Então, dividido por 3. E aí a gente vai ver assim, por que é dividido por 3. Então, tem toda uma explicação. Então, como a base pode ser qualquer polígono, então para calcular sua área é necessário antes reconhecer por qual polígono a base é formada. Então, foi o que a gente falou anteriormente, né? Então, a gente tem que ver ali a base da minha pirâmide, né? Porque cada uma vai ter uma forma específica. Então, vamos lá. Então, resumo sobre o volume da pirâmide. Então,
A gente achar o volume da pirâmide, né? A gente vai utilizar a fórmula área da base vezes a altura sobre 3. E aí a área da base eu vou representar por AB, a altura H, né? E aí a gente fala que a área da base da pirâmide era calculada de acordo com o polígono de sua base. O volume de um prisma é 3 vezes o volume do pirâmide de mesma altura e área da base. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A demonstração do volume da pirâmide. Então, essa demonstração a gente vai utilizar 2 teoremas importantes. O primeiro é, né, o volume de um prisma regular é igual ao produto da área da base pela altura. E o segundo, 2 pirâmides de mesma base e mesma altura têm o mesmo volume. Então, para essa demonstração, a gente vai usar o prisma reto de base triangular. Então, essa figurinha aqui. E aí, né, a partir dela eu vou falar, olha, essa área aqui, a área do triângulo ABC, e H é a altura desse prisma. Então, pelo teorema 1, né, que fala que o volume de um prisma regular é igual ao produto da área da base pela altura, a gente sabe que o seu volume é H, porque se A é a área da base e Hzinho é a altura, então o volume é o produto dos dois. Agora, dividindo esse prisma em tetraedros, pirâmide de base triangular, a gente tem então, né, que mostrar que os 3 tetraedros terão a mesma área da base e a mesma altura. Logo, pelo teorema 2, eles terão o mesmo volume. Então, é claro que a soma dos volumes desses 3 tetraedros é igual ao volume do prisma. Então, a gente vai demonstrar essa afirmação aqui. Então, vamos lá, então. Então, sejam V1, né? O volume do tetraedro é definido pelo triângulo ABC e pelo vértice D. Então, esse daqui, né? Essa figurinha aqui. V2 é o volume do tetraedro definido pelo triângulo FDE e pelo vértice A. Então, essa figura aqui. E V3 o volume do tetraedro definido pelo triângulo ACE e pelo vértice D. Então, essa daqui. Então, por fim, a gente tem, né, que esse prisma ele é composto por 3 tetraedros. Então, ele vai ficar bem assim, né? E aí, a partir daqui, né, eu vou notar que o tetraedro verde ele é igual ao laranja. Então, daí, eles possuem o mesmo volume. Então, vamos dar continuidade. Então, agora falta mostrar que o volume do tetraedro amarelo é igual ao dos outros, né? Então, para isso, a gente vai utilizar o teorema 2. Então, por construção, temos que o segmento DB é paralelo à face ACE. Então, daí, né, a distância de qualquer ponto do segmento DB à face ACE é sempre a mesma. Então, a gente pode representar graficamente assim, né? Então, é justamente o que ele está falando aqui, né? Então, o segmento DB vai ser paralelo à face ACE. Então, a gente representa essa figura aqui. Então, agora, eu vou imaginar, né, um ponto sobre o segmento DB, que eu vou chamar de D'. Agora, imagine um tetraedro formado pela face ACE e pelo vértice D'. Então, eu vou notar que quando D' for igual a D, temos que o tetraedro inicial e que, quando D' for igual a B, teremos um tetraedro igual ao tetraedro laranja e verde. Então, a gente representa dessa maneira aqui. Como a distância de D' e B até a face AEC é a mesma, então a gente tem lá, pelo teorema 2, que os 2 tetraedros acima e o tetraedro ao lado têm o mesmo volume. Portanto, o tetraedro amarelo inicial tem o mesmo volume do que os tetraedros verde e laranja. Então, a gente pode representar dessa maneira aqui, né? Então, portanto, cada um dos tetraedros tem volume igual a 1/3 do prisma, como queríamos demonstrar. Então, ficou demonstrado aqui aquela nossa afirmação, tá? Então, aqui a gente consegue demonstrar, então, o volume da pirâmide. Agora, vamos dar continuidade, né? Falar um pouco sobre tronco de pirâmide, né? Então, tronco de pirâmide, a gente vai falar que é o sólido formado por uma seção transversal em uma pirâmide. Então, graficamente, é dessa maneira aqui. Então, a seção transversal é o corte feito por um plano paralelo à base da pirâmide aqui, conforme a figura. Feita a seção transversal, o conjunto de pontos que fica entre essa seção e a base é o tronco de pirâmide, tronco da pirâmide. Então, quais são os elementos do tronco de pirâmide, né? Então, a gente tem a base maior, que é a base da pirâmide, o polígono que se opõe ao vértice dela, a base menor, que é o polígono formado pela seção transversal, a altura, que é a distância entre a base maior e a base menor,
e todos os elementos da pirâmide, né, que é arestas laterais, arestas da base, vértices, faces laterais, etc. Então, isso aqui é algo bem trivial, assim, visto no ensino médio, né? Provavelmente alguns de nós não vimos tronco, mas pirâmide, assim, algumas coisas geométricas a gente viu, então eu acho que é bem trivial também essa parte. O tronco de pirâmide ele é chamado de tronco regular quando é obtido de uma pirâmide irregular. Para o tronco regular, valem as seguintes propriedades. Então, olha, o tronco de pirâmide ele é chamado de tronco regular quando é obtido, né? Ok. Então, as propriedades são, né? As arestas laterais são congruentes, as bases são semelhantes e, além disso, são polígonos regulares. Todas as faces laterais são formadas por trapézios isósceles congruentes. A altura de uma face lateral qualquer é chamada de apótema. Então, mais uma vez, né? Então, isso aqui é bem trivial, visto lá em geometria no ensino médio, então vamos dar continuidade. A demonstração agora, né, do volume do tronco de pirâmide. Então, vou considerar a seguinte pirâmide, essa pirâmide aqui. E aí, a partir dela, né, vou analisar separadamente o triângulo retângulo que vai ser obtido aqui dentro. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter essa figura aqui. Então, pela semelhança de triângulo, segue que, né, então, da minha figura aqui, eu tenho, né, essa relação aqui. Porque o que acontece? Esse lado aqui, então a gente vai fazer uma semelhança de triângulo, uma proporção. Então, esse lado aqui tá para esse daqui, assim como a razão tá para esse lado aqui, é a lisão sobre 2. E aí, quando eu faço essa conta, eu vou chegar em L sobre Lzinho é igual a H sobre Hzão menos Hzinho. E levantamos os lados ao quadrado, a gente tem, né? Então, justamente isso aqui, Lzão ao quadrado sobre Lzinho ao quadrado, dividido por, né? Hzão ao quadrado sobre Hzão menos Hzinho ao quadrado. Ok. Mas, a gente tem que Lzão ao quadrado e Lzinho, eles são áreas da base das pirâmides, maior e menor, respectivamente. Então, a gente vai reescrever eles como AB, né? ABzão sobre ABzinho. E aí, a gente vai chamar tronco de pirâmide de bases paralelas, a parte da pirâmide limitada por sua base e por uma seção transversal qualquer dessa pirâmide. Então, portanto, o volume do tronco de pirâmide ele é obtido pela diferença dos volumes das pirâmides maiores e menores, respectivamente. Assim, o cálculo ele vai ser dado, né? Então, o volume total é o da pirâmide maior menos a pirâmide menor. Então, conhecendo o volume V de qualquer pirâmide, a gente tem, então, né, essa formulazinha aqui. Então, como é a diferença, eu vou substituir aqui os valores. Quando eu faço essa conta, eu vou chegar aqui, né? Então, o volume total que eu quero é 1/3, né, de Hzão da área da base, né, área do triângulo maior menos o menor, mais a área da base vezes a altura. Ok? Então, esse aqui eu vou chamar de 1. Utilizando da propriedade da seção transversal, a gente determina o valor da altura H em função da área da base, né, do triângulo maior, do menor e a minha altura. Então, quando eu faço essa conta aqui, substituo os valores, eu vou chegar justamente nesse aqui, que é o Hzão, né? Vou fazer aqui uma manipulação algébrica e vou chegar aqui que o Hzão é o Hzinho sobre a raiz da área da base, dividido pela raiz da área da base, menos a outra área da base. Então, eu vou chamar isso aqui de 2. Então, eu tenho 1 e tenho 2. Agora, eu vou fazer uma manipulação aqui com os 2. Então, se eu substituir 2 em 1, a gente tem, né? Então, eu tenho aqui a minha fórmula. Quando eu faço essa substituição e jogo na minha fórmula, já resumindo aqui, né? A gente vai chegar aqui nesse valor, que o volume total é 1/3 do Hzinho de raiz da área da base vezes a área da base de novo, mais a área da base vezes a área da base mais a área da base. Ok? Então, portanto, né, a gente conclui, então, que o meu volume do tronco de pirâmide ele é dado por 1/3 da minha altura, vezes, né, a área da base, mais raiz de área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Então, portanto, esse aqui é o meu tronco de pirâmide, o volume do tronco de pirâmide que foi demonstrado. Então é isso, então, tá? A gente finaliza por aqui e aí espero que vocês tenham aproveitado a nossa apresentação e aí, qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Desde já eu agradeço. Obrigado.